Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Olha só, Bruno Henrique tá enrolado, cara, e é importante para vocês entenderem como é que essas coisas têm funcionado, porque tem aí alguns mal entendidos em relação a esse mundo das apostas, que de fato é um mundo perigoso para quem tem essa tendência, principalmente a compulsão. Fique longe, é importante. A gente já trabalhei com casa de apostas, já faço aqui as minhas sempre. Hoje eu faço mais trade do que aposta em casa de aposta, mas faço lá com muito cuidado. Mas esse tipo de coisa que está acontecendo, né? O Bruno Henrique, para quem acordou agora, o Bruno Henrique está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal, não é nem coisa esportiva. Por manipulação, e não é nem de resultado, mas de cartões. Qual é o fato? O fato é, existiu uma movimentação incomum em 3 casas de apostas diferentes de familiares diretos do Bruno Henrique. Me parece o irmão, a cunhada e mais um. Não sei se a matéria aqui do GE fala sobre isso. Vamos puxar aqui um pouquinho, ó. No ano passado, no jogo com o Santos, o Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões e tomou um cartão amarelo. Inclusive, agora há pouco, eu vou tentar puxar aqui a imagem do bastidor, depois que ele foi expulso, na verdade, né? Ele tomou ele fez uma falta no Soteldo, tomou um amarelo e continuou xingando o árbitro, e aí foi expulso. O Rafael Klein era o árbitro. E aí hoje ele teve a casa meio que, não vou dizer invadida, né? Porque a polícia, quando faz isso, tem um mandado, né? Mas a polícia chegou lá cedinho e fez busca e apreensão, não tem mandado de prisão nenhuma, tal, mas foram até lá, foram até o Ninho do Urubu também atrás do jogador. Tem mais gente que mora em Belo Horizonte, que estão envolvidos também nessa operação da PF, o Elias Bassan, Henrique Moschetti do Nascimento, Andril Salles Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim. Eles são de BH, o Bruno Henrique é de BH e todos eles são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol. Então, como é que tudo isso aconteceu? Tá aqui na matéria do GE, mas para vocês entenderem. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. A investigação começou com um relatório da International Betting Integrity Association, que é uma entidade internacional que reúne as casas de apostas, que tenta criar ferramentas para coibir e proteger as casas de apostas desse tipo de coisa. Porque quem sai perdendo aí são as casas de apostas, tá? E aí, como é que é isso feito? Eu já falei disso em outros vídeos aqui no meu canal, em relação inclusive ao John Textor, porque ele usa de um método de uma empresa, a Global Game, me parece o nome, que é totalmente diferente do que aconteceu agora com a Sports Radar. E eu usei a Sports Radar como exemplo naquele momento. Então é importante vocês entenderem. As 3 casas de apostas identificaram movimentações irregulares. O que é isso? Essas pessoas que eu citei, que estão sendo investigadas, abriram uma conta nessas empresas de bet, nessas casas de apostas, um dia antes desse jogo Flamengo e Santos. E todas apostaram um volume muito fora do comum delas por um cartão amarelo do Bruno Henrique. Em cartões, na verdade, contra o Santos. E isso foi feito por parentes e amigos do jogador, como diz a investigação. É isso que a investigação tá dizendo. E aí o que acontece? O que acontece, meus senhores, é que o Bruno Henrique ficou exposto porque ele de fato tomou o cartão. E agora ele está numa situação muito delicada. Então, primeira coisa importante, a casa não provoca isso. A casa tenta se proteger disso. A casa é a primeira interessada em que esse tipo de coisa não aconteça. Segunda coisa, existe uma... Como é que eu vou dizer isso? Existe um costume de se, no Brasil, provocar cartões.
Nem sei se exatamente foi o caso, porque se a gente olhar aqui depois nos vídeos que eles estão postando sobre o ocorrido, a gente vai notar que o Bruno Henrique reclama do árbitro nesse vídeo que soltaram agora há pouco. Até tentar aqui, infelizmente não estava logado aqui o X, mas eu vou tentar entrar agora. Que o árbitro não deixava ninguém falar e tudo mais, e que esse era o motivo dele ter tomado o cartão, ele ficou bravo e tudo mais, né? Então isso pode ser um álibi. Mas, para quem tá achando demais, para quem tá achando muito estranho, o incomum é a gente ver familiares diretos do jogador, que é uma coisa que já deveria ter sido proibida, fazerem uma aposta grande numa situação prévia de um jogador ir lá e tomar um cartão amarelo de propósito, né? E parece bobo, mas não é, né? Até porque no caso o Bruno Henrique foi expulso, isso poderia ter envolvimento direto no resultado do jogo, envolvimento direto no desenrolar do campeonato. Então, a lisura do jogo é que está sendo discutida nesse momento, por causa de aposta esportiva. Então, a gente torce. Eu vou até olhar aqui se não tem o vídeo para mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver aqui. Eu vi que o GE tinha postado. Esse é o lance. Cartão amarelo, fala um monte pro árbitro. O Mateuzinho tá na jogada. O Thiago Maia tá na jogada. Essa aí é a falta, tá? Uma falta normal. Uma falta normal. Nem sei se era uma falta para cartão amarelo especificamente. Cuidado. E aí, ó, cartão vermelho. Vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu acho que é uma pena se realmente for comprovado que o Bruno Henrique tem participação direta nisso. É um jogador que tem muito dinheiro, um jogador que tem condições, né? Não precisa disso. E, poxa, familiares, né? Isso tem acontecido já, aconteceu com o Luiz Henrique, está envolvido nisso, o Paquetá, não nessa especificamente, mas o Luiz Henrique está envolvido numa outra investigação lá na Espanha sobre isso, e o Bruno Henrique agora, e o Lucas Paquetá, e sempre com essa mesma roupagem, né? São amigos próximos, familiares próximos de jogadores que não veem nada de mal. Olha só como é a nossa cabeça, né? E lógico, não é uma coisa do brasileiro, não é... acontece lá fora também, tem exemplos no futebol europeu de coisas semelhantes. Que vão lá e botam uma grana porque não é nem que talvez o jogador tome o cartão para beneficiar essas pessoas, é porque ele já ia tomar um cartão amarelo mesmo e pá. E aí, vamos lá então, já que você vai tomar, existe essa cultura do futebol de você forçar um cartão para perder um jogo adiante e tal. Não estou dizendo que é o caso, mas isso acontece. Ah, cartão não é manipular resultado, então tudo bem. Não, não é tudo bem. E aí eu acho que falta um pouco de preparo do nosso povo mesmo brasileiro, e acho que as casas de apostas poderiam reforçar essa comunicação em relação a esse tipo de coisa, com os atores do esporte, com os jogadores de futebol, com os treinadores, com os árbitros e tal, com os seus familiares, de como isso é um crime, de como isso não pode ser feito. E por que isso não pode ser feito. E as autoridades do futebol precisam urgentemente tomar uma posição de que é o seguinte: atleta de futebol, familiar de atleta de futebol, é proibido de fazer conta em qualquer casa de aposta, não pode apostar. Se apostar, o jogador vai ser punido. Bruno Henrique, cara, uma carreira linda aí que pode se perder por isso. Lucas Paquetá perdeu uma transição pro City por causa disso. Outros jogadores, né? Então,
caramba, é uma coisa tão desnecessária, é um negócio que não leva a lugar nenhum. Sinceramente, é difícil até a gente opinar. Mas para que vocês entendam a notícia, essas investigações que vão ficar cada vez mais frequentes, eu não estou achando o vídeo dele reclamando com o árbitro, mas tem aí no Instagram de alguém. Esse tipo de coisa precisa ser coibida e são as casas de apostas que vão atrás. Elas não são beneficiadas. Elas vão atrás. E elas que apontam para as autoridades esportivas e da lei, vamos colocar assim, movimentações suspeitas, muito suspeitas, e aí dessa movimentação dentro das plataformas é que acontece a investigação, e aí a investigação vai para o lance. Então, veja, se você olhar o lance, e, poxa, foi o ano passado, né? Ninguém notou nada de demais. Uma falta que, sinceramente, ele deu amarelo porque tem o braço ali do Bruno Henrique que faz o movimento para bater no Soteldo já tinha passado. O amarelo. E a reclamação, todo jogador brasileiro reclama. Só que agora, com essa investigação rolando, a gente já olha o lance, e você pode dizer aí no chat se eu estou errado, de uma outra maneira. Você já fala assim, ele foi provocar o segundo amarelo para ser expulso porque tinha lá a aposta. Olha como a coisa escala para uma coisa tão desnecessária, né? E tão triste, tão ruim. Não é legal, uma pena. Vamos ver aí o desenrolar dos acontecimentos, mas a impressão que eu tenho por essa atitude, né? Se você abre uma conta numa casa de apostas um dia antes do jogo, bota uma grana que você não costuma pôr em casa nenhuma, por um evento acontecer, e o evento acontece com seu irmão em campo, vai ser difícil ele explicar. Eu acho que vai ser muito difícil ele explicar. Embora possa até ter a explicação de uma coincidência, mas pelo menos a informação viciada a gente pode confirmar que aconteceu. Então, difícil, infelizmente, né? Deixa eu dar um abraço pra galera que tá aqui bombando no nosso chat, gente. Que alegria. Obrigado, viu? Luciano da Cruz, 70% das apostas desse jogo, Flamengo e Santos. Tem que instruir pra não fazer aposta. Tem que ter uma... É assim, ó. Esse mundo das bets, ele se estabeleceu aqui. Ele já era muito grande fora daqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no primeiro mundo. Já é muito comum se apostar até em corrida de cachorro. Isso tá no dia a dia das pessoas. Só que lá eles têm uma sociedade muito mais desenvolvida que a nossa. Eles têm uma população muito melhor instruída do que a nossa para tudo na vida. Educação, né? A tal da educação que a gente sempre fala. E aqui tudo é jogado. E o fato de ser jogado traz esse tipo de coisa. Você tem primeiro uma população que começa a apostar desordenadamente, gente que acha que vai fazer renda, que vai largar trabalho para fazer isso, que vai salvar as contas do mês fazendo aposta. Isso não acontece assim. E a gente tem esse tipo de coisa. Jogadores de futebol que tem uma origem muito humilde, que não tem noção do que isso significa. Muitas vezes não tem mesmo. Não estou passando pano, é a realidade. Tem jogador de futebol que não sabe comprar uma passagem aérea. Sempre tem alguém para fazer. E esses caras que são protegidos por um monte de gente, advogado, empresário, assessor de imprensa, não tem um infeliz para orientar os caras sobre esse assunto. Agora eles vão ter que orientar. Porque cada vez mais gente famosa vai ser pega para exemplo, não só no Brasil e fora, para ficar esperto com isso. É a ética da profissão que está em jogo. Então, não tem o que fazer.